Olá, queridos, graça e paz. O crente grato e o ingrato. Lucas 17. Jesus curou 10 leprosos e só um louvou a Deus. Lucas capítulo 17, versículos de 11 a 19. Vamos ler. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Era um samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá. A sua fé o salvou. Algumas coisinhas sobre a lepra. O leproso tinha que ficar afastado das pessoas, e isso soava quase como uma punição por terem sido contaminados. Segundo, havia um local próprio onde eles tinham que ficar, e não podiam sair de lá. Um isolamento. Terceiro, quando um leproso sarava, ele tinha que se apresentar diante dos sacerdotes. Era tipo uma inspeção de saúde para receberem autorização para poder voltar ao convívio da sociedade. E 4, a lepra equalizava as pessoas. No horror de uma doença terrível, a lepra fazia iguais, por exemplo, judeus e samaritanos. Iguais. Queridos irmãos, Jesus estava caminhando e ainda não tinha visto aqueles leprosos. Até que os leprosos se dirigiram a Jesus, claro que respeitando a distância limite, mas perto o suficiente para que Jesus os ouvissem gritar. Quando Jesus os vê, ele não faz nada, ou quase nada. Jesus não ora, não impõe as mãos, não declara cura, não os toca, nada. A única coisa que Jesus faz é mandá-los ter com os sacerdotes. E não foi por outra razão, senão para obter a aprovação das autoridades. E eles foram. E indo, eles foram limpos. Mas só um deles se deu conta do milagre realizado por Jesus. E só ele voltou para louvar a Deus e se prostrar diante de Jesus e agradecê-lo. E justamente esse era um samaritano. Irmãos, nós somos abençoados todos os dias, no mínimo pela dádiva da vida, pelo fôlego de vida que ele nos garante todos os dias. Então aqui vai uma pergunta. E eu não preciso ouvir a resposta, ninguém precisa, isso é só entre você e Deus. Pense, quantas vezes nos esquecemos de agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas? Eu ousaria dizer que a maioria de nós comete esse ato de ingratidão. Irmãos, nós somos tão abençoados, somos agraciados por Deus tantas vezes ao dia, que ficamos acostumados. E isso acaba se tornando corriqueiro nas nossas vidas. E eu não estou falando das bênçãos eternas, como a salvação, por exemplo, mas das coisas de todos os dias. E sendo muitas, nos esquecemos de agradecer. Aquele samaritano voltou e agradeceu a Jesus. Que o samaritano nos sirva de exemplo. Ou seremos igualados aos outros 9 ingratos que se esqueceram de Jesus.
igualados a eles exatamente como a lepra fazia com os que eram contaminados por ela. Seja um crente saudável, seja um crente grato ao Senhor. Obrigado, Senhor, por mais essa meditação. Amém. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus.